A história de Jesus Cristo. Jesus dividiu épocas. O seu propósito através de sua vida, ensinos e milagres sempre foi revelar a verdadeira vontade de Deus da forma correta, sem parcialidade, religiosidade ou fundamentos humanos. Rompeu com o sistema farisaico de apresentar Deus de forma vazia e hipócrita. O Senhor sempre revelou um profundo compromisso com a verdade, sendo Ele a própria revelação da verdade. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho unigênito de Deus, ou seja, o único que possui a mesma essência da divindade. Ele é uma das pessoas da Trindade, uma das pessoas por meio da qual a divindade se revela. Além disso, Ele é o Redentor, o mediador da nossa aliança entre Deus e a humanidade. Cristo aceitou a missão de se fazer homem, viver a nossa vida, conhecer as nossas dores e levar sobre si o nosso pecado. Enquanto o homem viveu uma vida simples e era facilmente confundido com outras pessoas, ou seja, humanamente falando, Jesus Cristo não se destacava. No entanto, sua humildade e sabedoria, além de seu poder, deixavam muito claro que era alguém especial. Enquanto os judeus aguardavam um libertador humano, ele se revelou um Salvador eterno. Maria, sua mãe. Maria foi agraciada por Deus para ser a mãe do Salvador. Lucas 1:38. Obviamente que a escolha não foi sem razão. Ao falar com Maria, o anjo Gabriel lhe diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. A mãe do Messias desenvolveu uma vida de intimidade com Deus, guardando sua palavra e conservando seu corpo em pureza diante dele. Seu nascimento. O nascimento de Jesus é um dos maiores exemplos de humildade da história da humanidade, porque mesmo sendo o Senhor e Rei eterno, ele se fez homem e nasceu em uma manjedoura, junto com os animais. Lucas 2:7. Ou seja, parte do plano de Deus no nascimento de Cristo era que ele vivenciasse as nossas dores para entender nosso sofrimento. Como Deus, o mestre dos mestres nunca se cansou, sofreu, sentiu dor de cabeça ou dormiu. Isso só se tornou possível quando ele começou a ser gerado pelo Espírito Santo no ventre da humilde Maria. Seu primeiro choro e sua primeira respiração foram em um ambiente cercado por feno e animais, em uma manjedoura. Ali o Deus eterno se fez homem. Os milagres. Os milagres de Jesus são um grande marco de sua vida e ministério. Atos 10:38 é algo sem precedentes. Nem Moisés, Elias, Eliseu e todos os outros profetas foram tão agraciados por Deus com tantos milagres. Eles têm o propósito de revelar o Filho de Deus, manifestar a misericórdia e a vontade do Senhor para a humanidade e levar o perdido a crer. João 4:48. O ensino de Jesus Cristo. O mestre ama ensinar. Mateus 5:1 e 2. Ele observava as multidões e ficava movido de compaixão por elas, por serem como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. A doutrina ministrada por ele, em um sentido macro, marca a história da humanidade, são os fundamentos da sociedade ocidental, sendo o alicerce da fundação das maiores nações do mundo. Todos os países de primeiro mundo, que estão no topo há mais de 30 anos, têm na sua história as lições do Senhor como fundamento de sua construção. No campo individual, a mensagem de Jesus Cristo é responsável pela transformação de bilhões de vidas ao longo desses 2 milênios. As parábolas. O ministério do Filho de Deus foi e é revolucionário, e um dos elementos que ele utilizou em suas ministrações foram as parábolas. Mateus 13:34. Elas são um clássico na literatura mundial, trazidas em diversos idiomas e temas de inúmeros sermões. Elas têm o poder de trazer verdades realmente profundas com uma linguagem simples e apresentando figuras do dia a dia do povo que as ouvia. Em nossos dias, elas continuam sendo relevantes, assim como toda a palavra de Deus, e têm o poder de enriquecer não apenas o nosso conhecimento, mas também o nosso comportamento. Os títulos de Jesus. Ao longo de sua vida e ministério, o Messias recebeu inúmeros títulos. A grande maioria deles já havia sido previsto por meio das profecias.
A seguir você verá a lista de todos os títulos pelos quais o Senhor Jesus era chamado. O Filho de Deus. Em diversos lugares a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João 1,34, Mateus 16,16 e João 1,49. Isso significa, dentre tantas coisas, que Cristo possui a essência de Deus. Além de seu nascimento virginal, a sua vida é ímpar. Nunca se viu alguém capaz de operar tantos milagres como ele. O seu repertório inclui diversas ressurreições de mortos, cura de cego de nascença, poder sobre a natureza, como andar sobre as águas e acalmar tempestades. Além disso, o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia, fato que foi testemunhado por um bom número de pessoas. Jesus Cristo existe antes de todas as coisas. Ele esteve com o Pai e o Espírito na criação. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Colossenses 1:13-20. E por fim, ele é o único capaz de reconciliar a humanidade com Deus. Não há ninguém, no céu, na terra ou debaixo da terra, capaz ou apto para restaurar essa comunhão. Somente ele, 1 Timóteo 2:5. O Filho do Homem, na cultura hebraica dos dias do Senhor. Essa expressão se referia a alguém de posição humilde, sem privilégios. Na Bíblia, a expressão Filho do Homem aparece cerca de 80 vezes, fazendo referência a Jesus Cristo. Lucas 22:69. Ela pode apresentar dois sentidos: o Messias como ser humano normal, o Messias como filho do homem que aparece na profecia de Daniel, Daniel 7:13-14. Não é incoerente afirmar que Cristo tenha usado essa expressão com ambos os sentidos, já que ele era 100% humano como o Messias prometido. O filho de Davi. A voluntariedade de Davi chamou a atenção de Deus, o qual prometeu ao rei que o seu trono seria perpetuado. Um herdeiro de Davi governaria para sempre a Israel. 2 Samuel 15:17. Quando as pessoas viram a Jesus e tudo o que ele fazia, reconheceram que ele era esse filho de Davi. Lucas 18:38. O Rei Eterno de Israel. O bom pastor. A função do pastor é basicamente três: guiar, proteger, alimentar. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo se propõe a fazer por aqueles que creem nele. João 10:11. Guiar, proteger e alimentar. Ele é tão dedicado à sua tarefa que deu sua própria vida para guardar suas ovelhas. Ele reflete exatamente o pastor descrito por Davi no Salmo 23, inspirando confiança, esperança e cuidado mesmo em face da morte. O caminho. Jesus Cristo não apenas nos guia, ele é o caminho que nos leva para o conhecimento de Deus e para o céu. João 14:6. Ele é esse caminho. Ele é o único capaz de promover essa condução de maneira correta e garantida. Veio de Nazaré. Jesus Cristo era assim chamado pelo fato de ser crescido em Nazaré. Mateus 21:11. Uma pequena cidade do interior da Galileia, Nazaré não foi agraciada com uma rota comercial importante ou mesmo com um grande centro acadêmico. Era a típica cidade do interior. Além do mais, Nazaré, ou mesmo a Galileia, nunca havia sido o berço de nenhum profeta em toda a sua história. João 7:52. Por esses motivos, ao longo do tempo, o Senhor era identificado pelo título de Jesus de Nazaré, e ainda hoje, bilhões de pessoas o reconhecem dessa forma. A dor do Getsemane. O Getsemane é um momento decisivo no ministério de Cristo. Mateus 26:36. Ele sente toda a pressão de carregar o pecado da humanidade sobre si. Por um momento, ele chega a pedir ao Pai que o livre desse sofrimento. O seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. Cristo une oração e lágrimas para pedir força a Deus, pois seus irmãos, amigos e apóstolos estão dormindo de cansados e não percebem o sofrimento de seu mestre. No Getsemane, o Senhor nos dá um exemplo extraordinário de submissão a Deus e amor ao próximo, porque aquilo que ele causou imensa dor é a causa da nossa redenção. A dor da crucificação. A morte de Jesus é o término da sua missão. Mateus 27:35 e 36. Não em vão, que antes de entregar o Espírito ele declara: está consumado. Na cruz do Calvário,
Ele levou as nossas dores, os nossos pecados e as nossas culpas, nos tornando aceitáveis a Deus. A crucificação era a forma de morte mais humilhante, a qual o homem podia ser submetido. O condenado à cruz era considerado um maldito, desgraçado, e para piorar a dor do Filho de Deus, por um instante, ele se viu longe do Pai. Isso aconteceu porque Deus não tem comunhão com o pecado. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo se fez pecado por todos nós. A morte de Cristo na cruz fez com que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo, significando que o caminho para Deus estava aberto, mas só pode ser trilhado em Cristo. A ressurreição. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia após sua crucificação confirma sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. 1 Pedro 1,3. Além disso, ao ressuscitar, o Senhor recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Sobre as questões celestiais e humanas, Cristo é o Senhor. Tudo é feito por Ele e para Ele. Após a ressurreição, o Senhor recebeu o nome que está sobre todo o nome, ou seja, Ele é Rei de Reis e Senhor de Senhores. A volta. Jesus Cristo não nos abandonou após o cumprimento de sua missão na terra. O contrário é verdade. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos séculos. Acrescentou também que voltaria para buscar seus irmãos e irmãs. João 14, 1-3. Seu retorno é um evento aguardado por todos os seus servos. Quando isso acontecer, o reino de Deus será plenamente estabelecido e a vontade de Deus governará para sempre. Seu amor. Como já vimos, o amor de Cristo é dedicado e incondicional. Por nos amar, Ele sofreu humilhação, vergonha e dor jamais vistas. O Senhor ordenou aos seus discípulos que, da mesma forma como Ele nos amou, nós deveríamos amar uns aos outros. Sendo assim, não podemos mais viver em pé de guerra uns com os outros. Efésios 5:2. Ao contrário, o Senhor, através de seu Espírito, promove unidade e comunhão na igreja. Jesus Cristo te ama. Acredito que não resta mais dúvidas quanto a isso. Não há nada, nem ninguém, ou mesmo circunstância capaz de provar o contrário. Romanos 8:37-39. O amor do Senhor não é demonstrado com palavras apenas. Ele pode ser visto, comprovado. Seu amor é palpável, não é uma lenda. Desfrutar esse amor é algo que está à disposição de qualquer um. A única exigência é que você creia nele e o receba como Senhor e Salvador de sua vida. Conclusão. Jesus Cristo é a pessoa mais importante da história da humanidade. Antes dele não se viu e após ele não se verá alguém semelhante em poder, majestade e glória. Ele é o único capaz de promover a reconciliação entre a humanidade pecadora e o Deus eterno. Recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas é o caminho para sermos feitos filhos de Deus.